Para as crianças e adolescentes, esse direcionamento de tratamento, você tem usado o teste genético para direcionar tratamento? Por exemplo, é para entrar com uma imunoterapia, por exemplo, ou com alguma tratamento Assim, distinto, pedir o teste? não, com certeza, né? Hoje a terapia-alvo, né, Exato. também já tá na pediatria, né? A pediatria, por um bom tempo, né? é, eu terminei a oncologia pediátrica 2016, né, por aí, né? Então ali ainda a gente vivia uma época muito da quimioterapia tradicional, né? E nesses aí quase 10 anos teve um salto muito grande, né? Hoje a imunoterapia já faz parte do nosso dia a Do dia dia a dia. e terapia-alvo, né? Essa semana mesmo tem um paciente com a leucemia mieloide que ele tem um marcador genético que chama o EDH1, que a gente tem uma terapia-alvo para ele, né? Um remédio específico só para aquela mutação. Então a gente consegue ter, né? Então cresceu muito isso. Então hoje a gente pede sim os tumores de sistema nervoso central, Isso. que é um dos mais frequentes, né? Na criança, hoje também já se busca terapia-alvo, então é um bom marcador para nós também. Então, e veja uma coisa, eu li num livro até uma biografia de uma pessoa muito conhecida que trabalhou no tratamento do câncer e a história sobre a história do tratamento do câncer infanto-juvenil no mundo todo. Então ele cita lá St. Jude's que teve uma O San Judas é a nossa referência também. ainda eu ia te perguntar, ainda continua sendo, né? E tinha um dado que eu li nesse livro, Afonso, que era assim: mortalidade em 1970 era 90%, hoje a mortalidade é 10%. É, Tava bem assim. Ou seja, o que eles falam no livro inverteu. é. Taxa de sobrevida e mortalidade. Aí eu te pergunto, de fato é assim? Historicamente, no Brasil nós estamos bem? Porque quando eu penso no câncer infantil, só para montar a Uma linha ideia do tempo mesmo, é aí. assim. Não, só montar a ideia, era muito famoso Boldrini, por exemplo, lá em Sim, Campinas. Tanto que o pessoal de Barretos levou na época, quando foi Barretos visitar, tinha acho que uma ou duas Boldrines que uhum. tomavam conta lá do, do, Sim, do, a da, Érica tá lá Eu acho que deve estar lá até hoje. até Que hoje. por sinal, Barretos tem uma instituição incrível, Sim. que é o Hospital da Criança lá, né? Que eles têm, parece um shopping center, é bem legal. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco se isso de fato é verdade, porque você falou a respeito, eu digo de sobrevida, etc. Porque você falou a respeito do que antigamente a gente fazia com quimioterapia convencional e agora estão entrando as imunoterapias. A tendência é a gente aumentar mais ainda o sucesso, né? É, com certeza, sim. Hoje, né, existe uma diferença ainda. O Brasil é considerado um país ainda em desenvolvimento, né? A gente peca muito no nosso tratamento ainda por questões socioculturais. Por exemplo, né? Nós lidamos tratamento de câncer com a população indígena, Verdade. com uma população que tem uma faixa social ruim. Então, um paciente desnutrido, ele não tolera a mesma quimioterapia do que um paciente nutrido. Então, Verdade. um trabalho de um paciente na Europa é uma coisa, um trabalho aqui no Brasil é É. outra. Então, assim, mas Até, dentro até saneamento básico, né, dessa Afonso? na mesma dente, cárie, tudo. Pessoal, e o que, que isso influencia? Quadro de complicação. É, Neutropenia febril e às vezes morte, né? é, a- na pediatria, muito das mortes se dá pelas intercorrências, né? Infecciosas. Sim, Nós vivemos num país que nós temos dengue, temos gripe toda hora, verdade. nós temos problema com catapora, Verdade. com coisas que tem gente que nem sabe que existe isso, né, no mundo, então a gente trabalha com essas questões que traz hoje. Mas colocando como evolução, realmente hoje a gente está muito bem, né, como um tratamento. No Brasil, se você colocar uma média geral, a gente coloca uma média em torno de 70 a 75%, né? Enquanto nos Estados Unidos, Europa, é nessa faixa de 80, 85%, 90%, dependendo do tumor. Claro que depende muito dos tumores e tudo, né? Mas ainda, hoje a gente, como o Brasil, a gente está bem. E o Brasil, em especial,
é um país que está entre os melhores do mundo no tratamento do câncer, né? Tanto no adulto, vocês sabem Sim. disso, a gente estuda muito aqui no Verdade. Brasil e na pediatria também. Contextualizando, você citou aí alguns centros, né? E hoje a nossa sociedade de oncologia pediátrica, a SOBOP, a gente tem uma unidade muito grande, tá? Então, os centros se conversam muito. Então, que a dificuldade de um é a dificuldade de todos, né? E a gente precisa dessa soma, né? Quanto adulto hoje é muita gente, não tem essa comunicação. Hoje, praticamente, os oncologistas pediátricos do Brasil todo se conversam. Então, isso também faz com que cresça esse desenvolvimento, né? Esse caso mesmo que eu falei ontem, eu apresentei esse caso na reunião que estava o Dr. Raul, que é lá do São Judas, que ele participa da reunião. Apresentei um caso discutindo com o pessoal do Erasto de Curitiba. Curitiba, com pessoas do GRAC, pessoas do Barretos. Então, está todo mundo lá nessas Obrigado. reuniões e qualquer oncologista tem acesso a essas reuniões, discutir um caso. Então, é isso que eu falo. Hoje, às vezes os pacientes têm essa agonia, né? Doutor, mas ainda mais um paciente que às vezes tem uma condição a mais e tudo. O que você acha? Eu vou para São Paulo, não vou? Mas não, o que você vai fazer em São Paulo, eu consigo fazer aqui. Sim. A gente faz, a gente trata. Então, isso é muito importante, né? Como, por exemplo, lá em Primavera agora, tem uma UTI pediátrica, eu consigo ter um bom suporte. São Paulo, em Cuiabá, aqui em Rondonópolis também a gente atende aqui. Então a gente tem um suporte também aqui que a gente consegue fazer. Então o Hospital do Câncer também na parte do SUS é um hospital muito bom. Então e isso tudo eleva essa taxa de cura, né? Então esse componente multifatorial eleva a nossa taxa de cura, né?